E aí, galerinha? Tudo bem para mais uma aula do nosso curso de inglês no canal Inglês na Ponta da Língua. Então, estou aqui mais uma vez para levar para vocês um conhecimento, para aqueles que ainda não sabem. Então, nós vamos falar hoje sobre adjetivos que são utilizados para qualificar um substantivo numa frase e também um adjetivo que ele é falado também para qualificar após verbo. Mas para que isso, professor? Bem, é porque às vezes nós falamos mais de um adjetivo, né? Então é necessário ou não a utilização da palavra and entre esses adjetivos. Por exemplo, se você tiver uma palavra em que você possa dizer, uma casa alta e bonita. Então veja, você falou alta e bonita é a qualidade, é a qualificação da casa, é a descrição da casa. Então, o que é que eu diria? A high, beautiful house or a high and beautiful house. Então veja, falei as duas com isso aí eu só qualifiquei diretamente quem? O substantivo house. Beleza, tranquilo. Vamos continuar. E por acaso, se eu dissesse esta casa é alta, linda e confortável. Agora eu falei 3 adjetivos. Linda, alta e confortável. Mas será que no inglês seria necessário eu colocar a palavra and? Ou eu poderia dizer This house is high, beautiful, comfortable. Nesse caso, a gente vai ver como é que ficaria isso. Ou eu diria This house is high, beautiful and comfortable. Não sabe? Então fica conosco aqui e vocês irão aprender agora como estruturar adjetivos antes de substantivo e após verbos. Então, mas antes disso, deixa o teu joinha, né? Se inscreve no canal e vídeos novos virão com certeza, com mais frequência, para você praticar o seu inglês. Lembrando, quanto mais você pratica, quanto mais você assiste, pronuncia, você vai melhorar o seu inglês. Tá ok? Então, roda a vinheta. Bem, estamos de volta aqui para nós aprendermos a utilização desse and, que seria a conjunção i, né? E adjetivos. É necessário? Não é necessário? É comum? É menos comum entre os ingleses e os americanos? Então, vou colocar um quadro aqui para vocês. Então, preste atenção. O quadro vai estar em inglês. Mas se você prestar atenção na explicação, você com certeza aprenderá. Tá ok? Vamos lá. Bem, aqui nós temos and with adjectives, que quer dizer and com adjetivos. No primeiro quadrinho que nós temos aí, ele fala When adjectives come after a verb, we usually put and before the last. Ou seja, quando nós utilizamos os adjetivos, ou quando os adjetivos eles vêm após verbos, nós geralmente usamos, seja, né, os ingleses, americanos, eles usam geralmente a palavra and antes do último adjetivo, ok? Outra situação é before a noun, and is less common. Ou seja, antes de um substantivo, seja, quando ele qualifica diretamente o substantivo, o and, nesse caso, ele não é tão comum, ele é menos comum. Então você pode omitir ou você pode colocar, mas o mais correto seria você não colocar quando assim o for. Por exemplo, a primeira frase, ele está tipificando um uso após verbo, o verbo was, que no caso vai ser a frase He was tall, dark and handsome. Rapaz, é como se fosse, rapaz, ele era alto, moreno e bonito. Então veja, e bonito, então os 3 adjetivos, tall, dark and handsome, estão qualificando ele, mas está vindo após o verbo was. Então nesse caso, qual é o uso? Você colocar o and antes do último adjetivo que você está qualificando a pessoa. Tá ok? Na frase à direita, a seguir, diz assim: I'm cold, tired and hungry. Ou seja, rapaz, estou com frio, cansado
e com fome, e faminto. Então veja, esses três adjetivos, cold, tired e hungry, eles estão qualificando a minha pessoa. Eu estou dessa forma, com frio, cansado e com fome. Então, como estou qualificando e está vindo depois do verbo to be, que aqui está o am, que é abreviado, então você vai ter que usar o and antes do último. Então, nesse caso, não é possível você falar I'm cold, tired, hungry. Não. Você está qualificando depois de um verbo, então você vai ter que, nesse caso, como não tem nenhum substantivo depois, você vai colocar o and antes desse adjetivo. Agora veja as frases abaixo, que ela está ligada àquela questão de before a noun, antes de um substantivo. Por exemplo, a tall, dark, handsome cowboy. Rapaz, um cowboy alto, moreno e bonito. Então veja, então está qualificando. Então não é necessário você colocar, mas eu poderia dizer a tall, dark and handsome cowboy. É possível, só que nesse caso é menos comum utilizar, como ele vai fazer na próxima frase. Por exemplo, a tired and hungry child. Rapaz, uma criança cansada e faminta. Mas eu poderia simplesmente omitir. A tired, hungry child. É possível, que seria o mais correto. Tá ok? Agora vamos analisar uma outra situação, como vocês agora já aprenderam. But when adjective or other descriptive word refer to different parts of a following noun, we use and. Ou seja, porém, quando os adjetivos ou outras palavras descritivas, né, que vão descrever, né, palavras ali, ou seja, substantivo, alguma coisa assim, quando essas palavras se referem a partes diferentes, tá certo? De um seguinte substantivo, nós usamos o and. Ou seja, quando ela diz assim, ó, a yellow and black dress. Peraí, um vestido amarelo e preto. Então, ela quer dizer o seguinte, que aquele vestido possui partes amarelas e preta. Então, você pegou aquele vestido e olhou para ele e viu várias partes. Então, nesse caso, com o substantivo, como a gente aprendeu que tem um substantivo dress, era melhor não usar, para ficar natural. Mas como aqui você está falando de um substantivo e descrevendo partes dele, que poderia ser a manga, poderia ser a parte de baixo, o meio, o bucho, não sei o que lá vai. Então você tem que usar o and para especificar partes daquele ali. Tá certo? Tá bom? Por exemplo, a yellow and black dress. Agora, quando você... E também, a concrete and glass building. Peraí. Um edifício de concreto e vidro. Então, você está dizendo que aquele edifício, ele tem estruturas ou, né, situações feitas lá nele. Parte de vidro, parte de cimento ou concreto. Então, quando você diz isso, então, mesmo qualificando um substantivo, você tem que usar a conjunção and. Tá certo? Nesse caso. Agora que você fala assim, um carro rápido e bonito. Nesse caso, não, porque o mesmo carro ele é rápido e é bonito. Porque não tem uma parte do carro que é bonito e uma parte do carro que é rápido. Não, você está no carro. Então, nesse caso, você coloca o and se quiser, mas é mais comum não colocar. For example, a fast, beautiful car. Mas se você quiser dizer a fast and beautiful car, it's possible. Ok? Bem, galerinha, espero que vocês tenham entendido, né? Revejam o vídeo quantas vezes vocês quiserem, mas não se esquece, dá o teu joinha, se inscreve, manda esse vídeo para alguém, tá ok? Para que eles possam aprender cada vez mais sobre a língua inglesa, tá ok? Então, sim, não esquecendo, na descrição do vídeo vocês também vão achar o link para praticar sobre isso, porque aqui uma coisa você vê a aula, mas lá no site, eu sempre estou colocando nos meus vídeos agora, sempre um direcionamento de estudo, atividade para o aluno praticar. Então, espero que você participe desse momento e te vejo até a próxima, se Deus permitir. God bless you.